primeira pergunta que nós vamos fazer. Juliano está perguntando qual servidor que mais teve resultado até hoje? Entendeu, Heren? Cara, qual servidor teve mais resultado? Juliano Lauser. Isso. Então, Juliane, com certeza o que mais teve resultado até hoje foi o primeiro que a gente fez, até porque ele atuou fora do meu campo de possibilidade. Ele atuou na vida de outras pessoas, de terceiros. Então, para mim, foi muito gratificante isso. A forma com que eu descrevi ele, a forma de ativar ele, eu fui um pouco além. Tinha vezes em que eu estava aleatoriamente sem orçamento e eu simplesmente fazia uma visualização do corpo dele brilhando e mentalizando as possibilidades que eu tinha naquele momento. Então, isso vai um exercício de meditação muito profunda também. Não é simplesmente visualizar. É uma meditação em que você, num estado além do normal, você se conecta com a força. Isso é uma coisa muito importante que eu viso muito nos projetos, é te conectar com a força do servidor. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Ao invés de apenas adorá-lo, né? Tipo, acender vela, falar o pedido, descrever, tipo, tem toda aquela conexão energética. Beleza. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, tranquilo? O pessoal, dá uma resposta aí pra gente se o pessoal tá ouvindo melhor o Heren. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Da onde que surgiu o nome Heren? É de batismo? Não. Não, é um nome mágico que eu mesmo compus. Legal, legal. Assim, eu queria uma coisa diferente, não um nome com deuses. Oi? Não, tá falando aqui que tá dando para ouvir mais ou menos. Você vai ter que puxar o microfone mais perto da voz. Aqui, ó. Ficar com nem o Silvio Santos preso aqui. Oi. Tá. O nome Heren, ele é muito mais significativo do que a composição do significado da própria palavra. O que eu fiz? Eu queria algo diferenciado e eu mesmo ia dar o significado para aquilo. Eu peguei no Google mesmo tradução de nome para uma outra língua. Daí eu peguei uma língua fictícia, que é o élfico, Tolkien, e ficou Herenvar, só que ficou uma palavra muito feia, então eu diminuí, ficou Heren, ficou mais sonoro, mais harmônico. Uhum. Aí legal. Eu peguei, e eu não fiz só isso, eu consagrei o nome para uma força superior, que é a deusa, a qual eu sou devoto. Aí entra o meu lado bruxo, a bruxaria, que eu sigo. Interessante. Para quem não sabe também, né, o Heren, ele é administrador do grupo Bruxaria do Caos no WhatsApp. Já recebi mensagem aqui de que estão me assistindo, já me mandaram mensagem que é a Elisângela Morte, um grande abraço. Querida ela. Vamos lá, eu tô colocando mais uma pergunta aqui. Achou? O Psychotronic perguntou, então, bruxa, existem planos para um Coven ou afins? Cara, Coven para mim é que assim, o projeto laboratório ele é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, ele visa ferramentas e modos operandi para o público. Não é uma coisa assim que eu faço para mim, eu consegui fazer um negócio. É uma coisa que vai ao público. O Dominivince ele é público, todos os outros, né, que foram feitos dentro da egrégora do laboratório, ele acabou por fim se tornar uma egrégora. Então o Coven ele é uma coisa mais particular, uma coisa mais familiar, né, o que não é bem a essência do laboratório, que é um projeto, né, um projeto tipo, se por acaso eu entrar num Coven, o projeto pode se beneficiar do Coven e vice-versa. Interessante. Não sei se eu consegui fazer entender. Pessoal, se entendeu, deixa aqui embaixo para a gente saber aqui, beleza? Posso comentar mais, se quiser. E tem mais uma pergunta para você. Isso daí mesmo. Essa pergunta mesmo. Pode falar. O servidor auxilia em outros meios de prosperidade
Ele ajuda em outros quesitos também? Deixa eu colocar aqui na tela. Tá? O Ale Herring, o servidor E- auxilia em outros meios de prosperidade, ele ajuda em outros quesitos também. Bom, quando a gente, lá no passado, estava decidindo o campo de ação do servidor, a gente excluiu ganhos a partir de processos jurídicos. Porém, como ele tem uma essência parecida com a do Ganesh, ele abre os caminhos. Ele tem dentro do sigilo dele três símbolos: a concha do caminho de Santiago, com 9 raios, o triângulo da manifestação e o cifrão popularmente do dinheiro. Então, para qual caminho que seguires, lá terá prosperidade. Então, tipo, é uma alusão à prosperidade. Então, abrindo os caminhos, tu pode usar essa energia para tipo, tirar os obstáculos. Então, os processos jurídicos automaticamente podem ser, no caso, tu pode usar o servidor para atuar nesse meio, mesmo eu tendo colocado lá na descrição que não, porque tipo, ele abre os caminhos. É uma energia que um amigo meu usou e ele disse que teve um sucesso no âmbito. Eu só não colhi o relato dele ainda. É uma coisa bem nova ainda, pessoal. Ainda está atuando, assim, está sendo desenvolvido bastante. Assim. Maravilha, maravilha. Deixa eu só achar aqui aí. Pronto, deu um probleminha técnico aqui, mas estamos de vi, mas nem volta. causou impacto. Não, mas beleza. Eu vou colocar mais uma pergunta para você aqui, da Gislaine Borges. Para quem não sabe, a Gislaine Borges é minha irmã. Tá aqui com a gente na live. Deixa eu... E foi. Ela quer saber qual a melhor maneira para ativar a servidora Honda. Tá, olha só. A melhor maneira de ativar um servidor de um modo geral. Tá conseguindo me ouvir, todo mundo? Não, tranquilo, tranquilo. Tá, a melhor maneira de ativar um servidor de um modo geral é tu te conectar com ele energeticamente. Tem sigilo, tu vai mirar para ele, vai receber aquela informação intrínseca. Então, dentro da descrição do servidor, ele é como a essência, a identidade do servidor. Vai estar escrito lá um modo de fazer e vai estar também os elementos que tu vai usar. Se lá na descrição está escrito usar cor tal, de modo tal, abrindo círculo e a descrição é como uma chave de acesso. Então, tu vai usar daquela maneira. Mas, porém, eu vi por aí algumas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada e conseguem ativar um servidor apenas olhando o sigilo e lendo sobre ele. É muito interessante isso, porque o nível de receptividade daquela pessoa é muito maior. Entende? É por isso que eu tenho investido ultimamente em chaves de acesso, para a pessoa não ativar aquela força em si acidentalmente. Então, dentro dos meus servidores, muitos deles têm a chave mântrica para tu entoar. Isso ajuda até a entrar no estado de gnose. A visualização do sigilo, tu mentalizar o teu desejo, tudo junto dentro de uma atmosfera apropriada. E a Honda, eu vou ficar te devendo porque eu não vi a descrição dela. Interessante, interessante, cara. Helen. Mas eu posso procurar. Sim. Deixa eu te perguntar, qual que é o processo de criação, assim, quando você tem a ideia de formar... Opa, a melhor parte... A melhor parte da história é essa. Qual que é o processo, né, de você formar, assim, um servidor? Como que acontece desde o princípio, lá da primeira... Eu não sei se eu posso falar da primeira linha sendo rabiscada no papel para criar ali um esboço, né, do desenho, ou do que, pô, eu vou pensar num servidor, como que será que ele vai ser? Como é que surge essas ideias? Fala aí pra gente.
Bom, diferente do Domini Vinci, o meu processo pessoal ele começa pelo objetivo a ser alcançado. O que eu quero alcançar? Prosperidade, amor, proteção, quebra-demanda. Seja qual o objetivo for, eu deixo ele bem especificado, o modo geral dele. Depois que eu boto no papel o que eu quero, aí eu vou pelos meios de manifestação. Como é que eu vou atuar? Em que parte que eu vou atuar? Tá? Aham. Por exemplo, o Domini Vinci. A nossa prioridade era prosperidade financeira. Não era qualquer prosperidade, era no âmbito financeiro. Então a gente começou a calcular ali, debater em que âmbito que ele ia atuar. Tá? Certo. Sincronicidade de ondas. A gente ia ter uma sorte de propósito. A gente descartou todo o campo de ação, processos jurídicos e tudo mais, ganho de loteria também, tudo, aposta. Opa, peraí, me explica como que eu já ativo esse cidadão aí, esse servidor. Então, Fala aí que eu já... a gente vida, colocou... já providencia velas, que mais? O que precisa amarela, mais? Vela amarela. Então, pode continuar aqui. Então, a gente colocou ele dentro do campo de ação dele, tipo, a pessoa que já tem um negócio, ela atrai clientes, pessoas que estão procurando, ela tem uma sorte de propósito, então vai atuando dentro do que a gente quer, foram mentes em conjunto trabalhando. Dentro de uma empresa de subcargo, tá, mas ninguém não vai causar a demissão de alguém para conseguir o cargo. Então a gente deixou tudo especificado, assim, entendeu? É um contrato que se faz? Como se fosse um contrato. Aham. Eu tenho uma colinha aqui. Então, tudo começa. A criação do servidor ele começa no momento em que você decide criá-lo. Ele começa com uma forma de pensamento comum, e daí você vai trabalhando com ele, cristalizando aquela ideia, especificando, dando forma, dando objetivo, campo de ação, um sigilo que atua como chave de acesso, que eu já falei. Pode ter, não é necessário uma chave mântrica, que até ajuda no processo meditativo. E uma coisa legal que eu sempre coloco é as correspondências, né, atribuídas à criação para melhor direcionar o desejo à manifestação. Ou seja, eu tenho o Domini Vinci, ele é regido pela força planetária do Sol. Por isso que ele é dourado, assim, bem brilhante. E dá aquela ideia do ouro, da riqueza. Entendi. Essa é a forma dele. O ancoramento que eu observei muitas vezes é que a forma de pensamento ela se dispersa. Depois que tu para de pensar nela, ela se dissolve. Então, se tu tem ela em casa, num quadro ou numa estátua, que tu veja ela todo dia, tu tá fazendo uma manutenção energética. Então, ela vai se renovando e vai se cristalizando. Esse é o trabalho repetitivo. Não vai simplesmente criar um servidor e nunca mais usar ele e achar que ele está atuando. Tem que trabalhar em cima dele. Então, o ancoramento, que nas religiões afro se chama assentamento, se não me engano, né? Sim, é assentamento que se chama. Assentamento. Isso. No sistema que eu uso, se chama ancoramento. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Então, você vai colocar a força dentro de um objeto. A força que eu chamo é energia. Dentro do objeto. E ele vai ser o receptáculo daquela força. A manutenção que diz em seguida é tu trabalhar diretamente com ele todos os dias e tudo mais, para ir aumentando o poder de causação dele. Eu qualquer pessoa pode estar trabalhando com magia do caos? Cara, a magia do caos ela é um conjunto de várias coisas, né? Ela não tem dogma, ela não tem coisas que impeçam de fazer magia. Então, mas assim, para tu lidar com a magia do caos, eu pelo menos recomendo de tu já ter uma noção do que é magia, pelo menos. Né? Certo. Porque ali dentro da magia do caos tu vai usar tudo. Tudo que tiver ao teu dispor, que funcione, tu vai juntar num sistema próprio de magia.